Cidade 11 de hoje, a gente veio até aqui em Porto Alegre para conhecer a Escola Flight de Aviação, que ministra alguns cursos nessa área. Vamos conhecer? Agora nós estamos aqui na recepção da Escola Flight e vamos falar com a Anneli Lisboa, que é a diretora da escola. Tudo bem, Anneli? Tudo bom, boa tarde. Anneli, quais os cursos que vocês oferecem aqui? Bom, a nossa escola ela oferece todos os cursos, né, que formam para a carreira na área da aviação. Então, piloto de avião e helicóptero, comissário de voo, mecânico de manutenção de aeronaves nas 3 habilitações de MP, célula e aviônicos, despachante operacional de voo, instrutor de voo de avião e helicóptero. Desses cursos, quais são os que têm mais demanda? Atualmente, a nossa maior demanda é na área da manutenção de aeronaves, né? A gente está do lado de uma empresa de manutenção, né? E isso faz com que a gente tenha uma grande procura nessa área. Antigamente tinha muito esse glamour na profissão de aeromoça, né? Continua então ainda esse status da profissão? Sim, porque na realidade há uma série de requisitos, né? Os alunos do curso comissário, eles já fazem, inclusive fazem o curso de os rapazes de terno e gravata, as meninas de uniforme, blazer, vestido, meia, sapato, elas têm, o comissário ele tem um padrão a ser seguido e acho que é esse padrão que faz com que as pessoas enxerguem um certo glamour, né? Assim como, é claro, o fato de viajarem muito. Atualmente é uma profissão bastante rentável, né? Isso faz com que as pessoas realmente busquem mais a área da aviação. Você falou que é uma profissão bastante rentável. Como é que está hoje o mercado para essas profissões? Há uma demanda reprimida, né? Faltam profissionais na área da manutenção, faltam profissionais pilotos, faltam profissionais comissários, né? Então é um mercado que está em expansão. Ele não é um mercado saturado, né? É um mercado em expansão. O comissário trabalha com o público. Como é que vocês trabalham durante o curso essa interação entre o aluno, o futuro profissional e o público que vai estar no avião? A gente trabalha isso de várias formas, né? Uma delas é fazendo alguns trabalhos de dinâmica de grupo, né? Onde eles aprendem a trabalhar essencialmente em equipe. A gente faz alguns trabalhos também nessa área, simulando, inclusive, essa questão com os passageiros, né? O diferencial que essa escola tem, qual seria? A nossa escola também ela é muito preocupada com a parte prática, né? Então, os nossos alunos, depois a gente vai conhecer a escola, os alunos do curso comissário, eles, na sala de aula, eles têm um mocap, que é um simulador de aeronave, onde eles têm acesso aos bins, a uma galley, a todo o equipamento, né, que eventualmente ele só teria acesso dentro da empresa quando ele fosse voar. A escola também tem uma oficina, né, onde são ministradas as aulas práticas do curso de mecânica de manutenção de aeronaves. E agora, atualmente, a gente tem um Boeing, né, que a escola arrematou num leilão, né, da massa falida da Varig. E esse Boeing ele está sendo estruturado, né, para que os nossos alunos possam efetivamente iniciar um trabalho e terminá-lo dentro da aeronave. A grande diferença da nossa escola é a nossa preocupação de trazer a aeronave para dentro da sala de aula, né? Para que esse aluno possa efetivamente saber aonde que ele está trabalhando, como que ele vai seguir essa carreira, como que ele está sendo preparado para essa jornada. Anneli, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, Pedro, essa oportunidade de divulgar um pouco mais sobre a área da aviação e principalmente sobre a nossa escola. Agora a gente vai sair por aí para conhecer a escola. A gente vai conhecer aqui os espaços da Escola Flight, acompanhados do seu Lisboa, que é da direção técnica aqui da escola. Essa sala é utilizada principalmente no curso mecânico para o módulo aviônicos, né?
O aviônicos, então, ele está envolvido diretamente com a parte de eletrônica, elétrica e instrumentos de uma aeronave, tanto avião quanto helicóptero. Sim. E nós temos a famosa caixa preta. Que não é preto. Que não é preta, é laranja, né? Ela fica guardada dentro do avião, ela fica alojada em partes, digamos assim, parcialmente protegidas pela própria aeronave, tipo assim, lá no final da cauda ou em posições que o construtor do avião, né, escolhe como o último espaço que seria afetado diretamente num impacto, por exemplo. Sr. Lisboa, parece que a gente está dentro do avião, mas não é, né? É um simulador isso aqui? Isso aqui é um mocap. É um simulador de cabine de passageiros, né? Então aqui você tem um trabalho de treinamento, né, que é oferecido para as empresas, as grandes empresas que estão voando pelo Brasil e fora dele também, para treinar com os tripulantes, né, situações de emergência a bordo. Então você tem, por exemplo, uma situação de fumaça a bordo, sim, você tem uma situação de fogo a bordo, onde você tem uma situação de despressurização, onde vão cair as máscaras. Então você tem sinalização do tipo, dá um alarme, né, e a máscara cai. E aí você vai trabalhar a informação que você recebe do comissário, né? Se eu não me engano é assim, né? É isso, aí você coloca no nariz. Primeiro em você, depois no quem estiver junto com você. Bacana isso aqui, né? Este é a essência do trabalho executado dentro dessa sala de aula. Os alunos devem gostar bastante desse espaço. Os alunos adoram. Eles normalmente só querem ter aula aqui, né? Se você leva para a sala de aula porque tem que começar a estudar um pouco, aí já fica... perde um pouco o encanto. Mas aqui a gente consegue estimular bastante, né? Bom, agora eu estou aqui com o João, que é o técnico que criou esse equipamento e vai nos contar, João, como é que funciona tudo isso aqui. Tudo bom, Pedro? Bom, o que a gente tem aqui é um simulador baseado no Boeing 737-800NG, que é uma aeronave assim, bastante utilizada por várias companhias aéreas, né? E aqui a gente conseguiu replicar, né, na escala 1:1 todos os sistemas da aeronave, né? Então a gente tem toda a parte de comunicação, navegação e os sistemas propriamente ditos de pneumático, hidráulico, né? Que o pessoal consegue ter uma noção muito boa de como é que funciona o avião e a localização de cada sistema no avião, né? Sim. Tem alguma coisa dessa prática que tu possa nos mostrar agora? Sim, a gente pode fazer aqui uma decolagem, né, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que é o procedimento dentro da aeronave, tá? Vamos lá, então. Eu deixei já ligado ele com um voo programado já, né, Porto Alegre e Caxias, né? Então a gente vai dar início aí ao nosso voo, tá? O avião já está na condição de voo. A gente pode iniciar aqui o nosso pushback, né? Pushback é o termo técnico, né, para pedir a movimentação da aeronave quando está no gate do aeroporto, né? Então aqui a gente vai levar o avião para a cabeceira da pista. A partir daqui é o piloto que assume o comando. Sim. Porque até então era aquele caminhãozinho. Isso, é o tratorzinho, né, que costuma fazer o push do avião, né? Uma coisa que a gente tem aqui no nosso simulador também são cenários fotorrealísticos, né, que eles reproduzem com fidelidade os prédios, né, os morros, tudo aqui. Então o piloto, quando entra aqui, a mesma referência que ele tem na vida real, ele vai ter aqui, né? Sim. Então aqui a gente tem uma coisa que se chama ponto espera, né? Aqui o piloto pede autorização para ingressar, já deixa a iluminação do avião na condição de decolagem, né? Sim. Então confere os fly directors estão ligados, LNAV e VNAV, né, que são a parte de navegação do avião.
certo? Então a partir desse momento aqui a aeronave está em condição de decolagem, né? O piloto vai solicitar autorização para decolagem, vai ser autorizado e ele começa a corrida para decolagem. A configuração de flap que ele está pedindo. Eighty knots. V1. V1. Então a partir desse momento aqui, né, a gente já está em voo. E agora é que começam a colocar em prática tudo o que eles aprenderam. Exatamente, né? Aí o nosso instrutor vai passando as orientações para eles, né, para o aluno piloto que está aqui. E ele vai seguindo as orientações, né? De manter a altitude, de manter a proa correta, de manter todos os parâmetros de voo dentro do normal, né? Se o aluno piloto comete algum equívoco, o professor interrompe alguma coisa e mostra para ele, ó, aqui é assim, né? Ó, a partir desse momento a gente pode colocar o piloto automático, ele vai assumir tudo, né? E a situação fica sob controle da máquina, né? Sim. Agora o que está programado dentro da máquina, como altitudes, velocidades, ele vai seguir essa trajetória, né? A gente tem aqui no nosso display aqui a trajetória que o avião vai seguir, né? Aqui no nosso computador de bordo, a nossa CDU, ele nos dá informações de distância, altitude e velocidade, né? Então aqui a gente já está na final, né, da pista para Caxias do Sul. Já está com o avião configurado para pouso, trem baixo, travado. Big break. 50, 40, 30, 20, 10. Então esse foi o pouso, né, para Caxias do Sul, né? Chegamos são e salvos. Sim. Recolhe o trem, puxa o parking brake. É isso aí. João, muito obrigado aqui pela explicação. Muito obrigado a vocês terem vindo nos visitar e foi um prazer recebê-los. Bom, pessoal, vamos dar uma pausa aqui nessa nossa conversa e na volta do intervalo tem os nossos quadros. Fala gurizada, começando mais um gameplay e o nosso assunto de hoje é o evento da Apple que rolou e apresentou os novos iPhones 6S e 6S Plus. Bom, na minha opinião, esse foi um dos eventos da Apple que mais trouxe novidades nos últimos tempos. Além dos novos iPhones, a Apple também apresentou novidades para a Apple TV, para o Apple Watch, novos iPads e algumas outras coisas a mais. Começando pelo Apple Watch. A empresa anunciou a data de chegada do novo sistema operacional. O WatchOS 2 chega no próximo dia 16 de setembro e trará várias novidades para os desenvolvedores, com a possibilidade de ter acesso a... Minha voz falhou, né? Mas aí a culpa não foi... Já por público em geral, a empresa anunciou duas novas cores para o modelo Sport do Apple Watch, a dourada e a rosa dourado, ou dourado rosa.
Logo em seguida, a empresa anunciou novidades para os iPads. Bom, já é de conhecimento geral que o mercado de tablets vem caindo nos últimos anos. Tentando revitalizá-lo, a empresa anunciou o iPad Pro, um tablet de 12,9 polegadas que conta com o processador A9X. Segundo a Apple, esse processador é 2 vezes mais rápido do que o do iPad Air 2. Além disso, foram mostrados alguns acessórios para o iPad Pro. Começando pela canetinha. Peraí, uma caneta? Who wants a stylus? Yuck. Sim, exatamente, a Apple Pencil chegará custando $99 e é mais focada para um público que precisa de algo mais profissional, ou que trabalha com desenhos, animações, vetores ou algo do tipo. Os novos iPads chegam em novembro ao mercado, custando a partir de $749 pelo modelo de 32 GB, ou $949 pelo modelo de 128 GB. Se você ainda quer ter a opção de inserir um SIM card no seu iPad e ter acesso à internet sem a necessidade do Wi-Fi, vai precisar desembolsar a bagatela de $1.079. A Apple também trouxe novidades para a Apple TV. Agora... O que estava escrito ali mesmo? Eu vou ter que ler. Miguelada. A Apple também trouxe novidades para a Apple TV, que de mais interessante, agora conta com um controle que tem uma superfície tátil sensível ao toque e também um sensor, como o giroscópio, que permite muito mais interação com o conteúdo exibido na TV. Lembrando, inclusive, muito o Nintendo Wii, quando o termo é utilizado e aplicado em jogos. Por último, a Apple apresentou os novos iPhones 6S e 6S Plus, que agora contam com um chip A9 muito mais poderoso, câmeras de 12 megapixels que gravam em até 4K e também estarão disponíveis na cor dourada rosé ou rosé dourado, como você preferir. Mas a cereja do bolo ficou mesmo pela tecnologia 3D Touch, que é o velho First Touch já conhecido do Apple Watch. Ele faz diferentes interações agora aplicadas na interface do iPhone, como no caso das fotos, que ganham movimento a cada vez que você pressiona a tela. Exatamente, a tela sente com que força você está pressionando ela. Além disso, os novos iPhones ficaram um pouco mais pesados. Agora o modelo 6S pesa cerca de 143 gramas e o modelo 6S Plus irá pesar cerca de 192 gramas. Bom, galera, por hoje então era isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir nossa página lá no Facebook, manda sua sugestão, seu comentário. E semana que vem a gente volta com os videogames. Eu trago mais detalhes de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, jogaço que concorre provavelmente ao melhor jogo desse ano. E o resto vocês já sabem. Valeu, falou e até a próxima fase. Senhoras e senhores, está começando o After. Amanhã é 20 de setembro, o dia do gaúcho, aquela data em que todo mundo veste uma bombacha e sai andando pelo barro e tomando chimarrão e mostrando o orgulho de ser gaúcho. Tá, mas por que comemorar uma revolução que a gente perdeu? Sei lá. Mas hoje eu vou falar sobre uma das melhores coisas feitas aqui no Rio Grande. E eu não tô falando de churrasco, nem do Grêmio. Eu tô falando do rock gaúcho. Pra começar, uma das bandas mais trilegal de Porto Alegre, os Replicantes. Os caras conseguiram retratar uma espécie típica de Porto Alegre nas suas músicas. Cheque na caranga, muito louca pra dar banda. Cheque na carteira, recheada de paranga. Prancha importada, assombrando a meninada. Corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. Mas quando entra na água, na primeira abraçada, ele não vale uma nave, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Uma banda que ficou conhecida nacionalmente é o Engenheiros do Havaí com a sua Infinita Highway. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem mentiras, nem objetivos, estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei. Essa infinita.
final da década de 80, uns adolescentes se reuniram e começaram a tocar músicas falando sobre coisas de adolescentes. Era o chamado porno rock dos Cascaveletes. Eu como a tua pipoca, mas tu toma meu leite quentinho, que eu tirei da leiteirinha. Nos anos 90 surge mais uma leva de bandas no cenário gaúcho. Para mim, a que melhor representa eles é Tequila Baby. E nos 2000, mais um monte de banda surgiu também. E outra banda trilegal dessa geração, que eu gosto bastante, é Cachorro Grande. Se você for, não vai se arrepender. Mas se não for, o que é que vão dizer? Você não sabe o que perdeu. E como esquecer da Graforrest Filarmônica que compôs o hino do rock gaúcho? Amigo punk, escuta este meu desabafo. Nesta altura da manhã, já não importa o nosso bafo. Tá bonito? Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha. Atravessa o Zol do Aranha, entra no Parque Farroupilha. Bom, tem várias outras bandas legais aqui do Sul, mas eu não vou poder falar agora. Então, vamos falar dos eventos. Na quinta tem show do Planto e Raiz no Opinião, com os ingressos a partir de R$40. Para quem está sem grana, mas quer curtir a cultura gaúcha, amanhã vai ter o acampamento Farroupilha, desfile, vão ter vários shows gratuitos, é só aparecer lá. Buenas, o tempo acabou, o app vai ficando por aqui, não podemos entregar para os anos. Fui.